A família da atual rainha Camila vira amante de rei não é acidente. A bisavó era amante do rei, a bisneta virou rainha, e se isso não te incomoda, é porque você ainda insiste em tratar a monarquia como conto de fadas e não como o que ela sempre foi. Jogo de poder onde quem entende as regras joga melhor do que quem acredita nelas. Porque presta atenção nisso aqui, em 1970, a Camila olha para o príncipe Charles e basicamente diz que a bisavó dela dormia com o trisavô dele e anos depois ela casa com ele, senta no trono. Não é coincidência, não é romance, não é destino, é padrão funcionando perfeitamente dentro de um sistema que recompensa quem sabe se posicionar, porque tem gente que entra na monarquia esperando ser escolhida e tem gente que entra sabendo exatamente como se tornar inevitável. E a família Keppel nunca teve dúvida de qual lado estava. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo da Alice Keppel, a mulher que durante 12 anos foi a amante favorita do rei Eduardo VII, influenciou decisões políticas sem nunca ocupar cargo nenhum, foi tolerada pela própria rainha, saiu financeiramente melhor do que muita esposa legítima e morreu sem precisar pedir desculpa por absolutamente nada. E mais importante do que isso, deixou um legado que não foi só social ou político, foi um legado que atravessou gerações e terminou com uma coroa na cabeça da bisneta. Na aristocracia inglesa, casamento não era sobre amor, nunca foi, era contrato, dinheiro e território. Amor era quase uma inconveniência, tipo se aparecer numa negociação milionária querendo falar de sentimento e amor. Então, todo mundo casava com a pessoa certa e resolvia o resto por fora. E não era só tolerado, como muitas vezes era incentivado. Tinha marido que preferia que a esposa tivesse um amante poderoso porque isso significava acesso, dinheiro, influência. Casamento era aliança e adultério era investimento. E as mulheres que entendiam isso tinham um poder informal gigantesco. As que não entendiam ou não conseguiam se controlar ficavam pelo caminho. E a história da era eduardiana está cheia dessas duas categorias. E Alice Keppel era exatamente o tipo de mulher que sabia julgar. Alice Frederica Edmonstone nasceu em 29 de abril de 1868 em Woolwich Dockyard, filha do Sir William Edmonstone, quarto baronete, almirante aposentado da Marinha Real, escocês vindo de uma família instalada em um castelo desde o século XV, ou seja, ela já nasceu dentro da elite, não era outsider tentando subir, ela já estava dentro, e isso muda tudo. Ela cresceu nesse ambiente, a mais nova de vários irmãos, e desde cedo ganhou o apelido de Flirtation Freddy, flertadora, que basicamente já resume o tipo de presença que ela tinha. E os relatos da época batem sempre na mesma tecla. Ela não era só bonita, ela era perigosa socialmente, porque sabia ler ambiente, sabia ler gente, sabia exatamente quando falar, quando calar, como fazer qualquer pessoa se sentir a mais interessante da sala. Isso não era só charme, era ferramenta. E é claro que ela não ia desperdiçar esse talento todo. Em 1891, com 23 anos, ela se casou com George Keppel, oficial do exército, bem-nascido, filho do conde, educado, simpático e sem um tostão furado. Pobre de marré, marré, marré. Isso era muito mais comum do que você imagina, casamentos aristocráticos onde tínhamos nome forte, bolso fraco, expectativa alta e realidade incompatível. Só que essa realidade não servia para Alice, porque ela não queria só sobreviver socialmente, tendo um sobrenome de um filho de um conde respeitado. Ela queria circular no topo, estar nas melhores casas, nas melhores conversas, nos círculos que realmente importavam, e isso custava caro. E aí entra a parte que separa quem observa o sistema de quem joga o sistema. Ela não traiu por carência, não traiu por paixão. Não foi uma mulher perdida emocionalmente. Ela traiu porque era o caminho mais rápido para subir na sociedade. E ela sabia exatamente o que estava fazendo. O primeiro caso documentado foi com Ernest Becket, rico, influente, exatamente o tipo de homem que abria portas e abriu. Trouxe dinheiro, trouxe conexão, trouxe acesso. E foi tão eficiente que existe a possibilidade até que ele seja pai da primeira filha dela. E aqui entra um detalhe importante, o marido sabia, e não só sabia, como aceitava. Porque ele também tinha seus casos, e quando perguntavam para ele, ele respondia com uma calma absurda, que não se importava, desde que ela voltasse para ele no final do dia.
Porque isso não era traição no sentido romântico da coisa, era acordo. E sim, quando você diz que antigamente as pessoas eram mais moralistas, você não sabe de nada. Eles eram muito mais frios que a gente. Eles faziam o que eles acreditavam que tinham que fazer. Doa a quem doer. Enfim, o marido da Alice não era vítima, era parte do sistema. Enquanto ela subia, ele subia junto. Status, dinheiro, acesso. Era uma parceria funcional com benefícios mútuos e ela continuou. Outros casos vieram, outros nomes importantes, outros círculos, e aos poucos Alice deixou de ser a mulher de alguém para virar presença indispensável. Aquela pessoa que todo mundo queria na própria casa, porque garantia que a noite funcionasse. E é nesse ponto que ela entra no radar de quem realmente importava. O príncipe de Gales, filho da Vicky Love. Em 1898, ela conhece Alberto Eduardo, que seria o futuro Eduardo VII, sabe? Aquele da cadeira do sexo, que ele fez uma cadeira para brincar com duas mulheres. Então, se você não se lembra, me fala aqui embaixo que eu conto de novo, porque eu amo essa história. Enfim, aqui a gente precisa limpar uma fantasia. Ele não era um velho carente procurando amor, ele já tinha amantes, várias. Mas todas com o mesmo problema. Elas queriam aparecer, queriam atenção, eram carentes, queriam protagonismo. E isso é um problema quando você está lidando com poder. Alice não, ela era diferente das outras, ela queria influência, e a influência de verdade não faz barulho. O rei não queria sua companhia, ele queria alguém que estabilizasse o ambiente dele, que entendesse humor, tensão, timing, que resolvesse problema antes de virar crise. E Alice fazia isso melhor do que qualquer uma antes dela. Sem cargos, sem títulos, sem aparecer, mas com muito mais impacto do que muita gente oficialmente no governo. A relação dos dois durou 12 anos, atravessou a morte da Rainha Vitória, a ascensão dele ao trono, crises políticas, questões de saúde, tudo. 12 anos num contexto onde relações assim normalmente eram curtas e descartáveis, substituíveis, e essa não foi. Alice morava em Londres, o rei visitava, o marido saía discretamente, sem drama, o rei recompensava, o George era promovido, o marido da Alice recebia dinheiro, investimentos, um padrão de vida que não existiria sem esse acordo. E ninguém fingia que era outra coisa, e isso aqui é o ponto importante, não era descontrole, era o sistema funcionando. Haviam ministros que não conseguiam convencer o rei, então eles usavam Alice como canal, passavam recados por ela, decisões eram suavizadas por ela, e isso não é teoria, porque está documentado. Política real raramente acontece na sala oficial. Acontece no jantar, na conversa privada, na pessoa que tem acesso direto. A rainha sabia, todo mundo sabia. E ninguém fazia nada, porque o sistema preferia uma amante funcional do que um escândalo. A rainha Alexandra não gostava, obviamente, mas ela entendia o jogo, entendia que Alice era melhor que o caos anterior. E chegou ao ponto de aceitar a ajuda dela para escolher inclusive presentes que o rei daria para a rainha, incluindo objetos. A amante ajudando a agradar a esposa, pois é. E aí chega 1910, o rei tá morrendo, e na hora final ele não chama a esposa, ele chama Alice, torta de climão. Quando ele perde a consciência, a rainha manda tirar Alice dali, mas era tarde demais, o lugar dela já estava garantido. Depois da morte, tentaram apagar tudo, cartas, registros, qualquer coisa que pudesse comprometer, mas o que sobrevive já é o suficiente para entender o tamanho da influência dela. E o mais importante, não sobrou escândalo, sobrou resultado. Com o rei morto, ela sai de cena na Inglaterra, vai para a Europa, continua circulando entre elites, continua relevante, continua sendo exatamente o que sempre foi, alguém que entende como o poder funciona. Alice morre em 1947 e a história não termina, porque filha dela segue outro caminho mais caótico, menos controlado, e outra linha da família segue estável, discreta, até chegar na Camila. E aí o ciclo fecha. A bisavó dominou o rei e nunca virou rainha. A bisneta aprendeu e fez melhor. Dominou o sistema inteiro e sentou no trono. E talvez o mais desconfortável disso tudo não seja o que aconteceu, é o fato de que funcionou perfeitamente. E agora, provavelmente você ficou com a cabeça bem confusa e talvez com bastante raiva. Aproveita então e se inscreve no canal, se torna membro, que a gente ainda tem muito arquivo para abrir e muitas ideias que você vai acabar mudando de ideia. Eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Um beijo grande!